Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Querina França. Estou aqui para conversar com vocês sobre o plano de aulas que eu preparei para vocês com muito carinho. Eu sei que a questão do planejamento nas escolas é um tema difícil. Eu também vivencio isso no local onde eu trabalho. Eu sei que a gente não tem tempo para planejar e isso é uma dificuldade frequente e corriqueira. E por isso, e pensando nisso, foi que eu ofertei a vocês esse plano de aulas. Eu fiz para o grupo 2, mas eu pretendo também, com muito carinho, preparar o material para os outros grupamentos, né? Com o tempo eu vou disponibilizando esse material para vocês mais para frente e eu espero que vocês façam uso disso e eu imaginei ajudar vocês de que forma? Com organização, com esse planejamento prévio nas mãos. Foi um material que eu já fiz, eu já elaborei, eu já vivenciei essas 36 semanas de aula, por isso que eu tenho registro delas. São atividades que eu já participei com crianças, então eu sei que dá certo. E se vocês partirem daqui, vocês já não partem do nada, do zero. Vocês já têm um embasamento de alguma coisa já previamente preparada, de semana a semana, e vocês podem ajustar ao tipo de trabalho que vocês tenham, na escola que vocês tenham, a rotina que vocês tenham, principalmente buscar recursos na escola, né? Buscar materiais com antecedência, para que a gente nunca fique assim à mercê do que vai acontecer. É lógico que o planejamento ele prevê situações inesperadas e isso também acontece comigo e acontece com todo mundo. A questão do planejamento é a seguinte: quanto mais organizado você estiver, mais bem preparado você também vai estar para contribuir para aquele aluno naquele objetivo que você tem. A questão dos objetivos também é muito importante nessa hora, porque se você tem objetivos claros, você cria estratégias de ação que são claras também. Então eu preparei esse plano de aulas a princípio do grupo 2, turmas com crianças de até 2 anos de idade, e eu vou explicar para vocês qual foi a minha intenção e o modo como vocês vão utilizar. Lembrando sempre que as adaptações elas vão ser feitas por vocês no momento que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Mas esse é um planejamento já organizado, previamente feito, eu já utilizei e eu tenho certeza que se vocês passarem por aqui, vocês também vão ter um ótimo recurso de trabalho. Esse aqui é um grupamento de horário parcial. Então, aqui do lado tem a primeira semana, que inicia lá em fevereiro. Tem os horários aqui do lado. As atividades estão divididas de meia em meia hora, de 30 em 30 minutos. Equivale a pensar no horário parcial, se você utilizar isso aqui e trocar para o horário da tarde, né? Por dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Durante o ano, durante o meu planejamento, nos dias em que estavam os feriados, eu também acrescentei atividades. Mas tenho em mente que, esse quadro de atividades aqui, ele foi feito pensando também para atender vocês. Por isso, nos dias de feriados, eu tirei e acrescentei atividades neles, ok? Então, assim, partindo da segunda-feira, a chegada da criança na escola, é o momento de pré-tarefa, é a hora que ele chega, geralmente na segunda-feira. Eles têm muita coisa para conversar, muita coisa para contar, eles chegam num blá 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 blá, titi, todo mundo quer ficar conversando, falando sobre as suas coisas. Então é assim, essa recepção com brinquedos, lembrando que ainda fevereiro pode ser uma fase início de adaptação para algumas crianças pequenas. Então a recepção com brinquedos, ela oferece um espaço atrativo, né, para essas crianças. Você pode ter cantinhos de brinquedos ou exploração de brinquedos aqui também, se forem jogos de quebra-cabeça, por exemplo. Existem quebra-cabeças adaptados também para crianças de 2 anos, eles são maiores, são grandes, vêm com pinos e eles têm uma textura que eles podem pegar, manusear
sempre com a sua ajuda, com a sua interferência, e nesse momento ainda com a interferência da mãe em sala de aula, porque na adaptação as crianças ainda precisam da intervenção dos adultos mais próximos conhecidos, sejam mãe, pai, tia, tio, madrinha, avó, babá, dependendo do acompanhante que venha, né? Aí tem um momento de suco, ou um lanche que eles tragam aqui também, e é um momento de intervalo. A seguir, uma roda com música, depois o primeiro combinado do dia, que é feita com as crianças em roda, guardar os brinquedos que foram utilizados, colocar a sala em ordem. Isso também é uma atividade muito importante para a criança pequena. A seguir, a área externa, que pode ser areal ou pátio, ou que vocês tiverem para oferecer. Na volta, a higiene da criança, troca de fraldas, preparada para a roda de saída, que também você retoma as atividades do dia, se essa criança ficar no horário inteiro, né? Se algumas crianças fizerem um horário de rotina de adaptação, como é feito em algumas escolas, pode ser que ela saia aqui por volta das 9h30 da manhã, já é um tempo adequado para a criança pequena que está chegando pela primeira vez à escola. Então lembre-se que essa entrada aqui, da recepção com brinquedos, exploração de brinquedos, ela vai ser útil para quê? Para que ela goste do ambiente, para que ela se sinta atraída ao ambiente. Lembrando que no período de adaptação, há crianças que querem até ficar, e querem explorar mais tempo, porque elas se sentiram encantadas por aquele momento ali. Então, elas não querem ir embora, não querem ir para casa. Mas é importante que elas façam um horário sim. Se elas fizerem esse horário, elas vão ter vontade de voltar no dia seguinte, porque elas vão se sentir curiosas. Então, é bom que elas saiam e tenham vontade de voltar no dia seguinte, né? Na terça-feira, mantém o horário da chegada, com a mesma estrutura, exploração de brinquedos. Aqui já vai guardar os brinquedos logo em seguida. Para quê? Para ativação da memória, para que eles comecem a entender a percepção do local, de guardar os brinquedos nas estantes. O que é de madeira fica no que é de madeira, o que é de plástico fica no que é de plástico. Se são cestos para guardar materiais no canto da sala, aquilo também fica, dependendo do que você for oferecer. Não é legal oferecer muita coisa de início. Vai aos poucos, conquistando um por um. Eles estão chegando, talvez as crianças comecem a se olhar, comecem a procurar umas às outras, comecem também a largar o seu acompanhante. É um momento que você já está também chamando essa criança pelo nome. Pode ser que ela vá para o seu colo e aí ela vai brincar com você e vai aceitar guardar o brinquedo com você depois de usá-lo. Aqui é o momento do lanche. Aqui uma roda com massa, que é sempre interessante nessa hora. Você pode fazer e fabricar essa massa de modelar. Depois eu posso dar para vocês uma receita de massa. Isso é fácil de fazer, é gostoso de fazer. Eles aproveitam muito essa atividade da massa. A troca de fraldas com higiene. Aqui para as crianças que já tiverem o almoço e a saída. Ok? Depois, na quarta-feira, a chegada. Ainda a exploração dos brinquedos, mas aqui você já coloca brinquedos diferentes dos anteriores. Uma brincadeira na área externa, que pode ser o pátio ou areal. O momento do intervalo para o lanche do suco. Uma roda de história, que pode ser bem atraente para a criança. E geralmente as histórias têm um atrativo já, elas gostam, elas esperam, elas curtem esse momento. Então, faça uso de histórias sempre, independente se você vai dizer depois assim, se essa história vai ter uma utilização para o projeto. A utilização de história para o projeto fica mais para frente, agora é pelo prazer e pela exploração da questão da leitura e da linguagem.
a troca de fraldas, higiene, pode ter um almoço, uma meia horinha de descanso e depois preparar para a saída. Aqueles que não estiverem dormindo podem ficar aqui nos brinquedos e aí é feita a saída. Na quinta-feira, a chegada, lembrando assim da postura do profissional que fica na porta, na entrada para receber essa criança. Assim, é uma semana difícil para eles, difícil também para quem traz a criança. Muitos professores se sentem testados, a família fica observando muito o professor na entrada, na chegada. Então, assim, seja receptivo, mostre que você está feliz com a chegada deles na sala, mostre que você está preparado para estar com aquela criança. Aqui, mais ou menos, você já pode dizer para aquela mãe, para o acompanhante, olha, fica lá fora um pouquinho, fica na recepção, fala para a criança que você vai tomar um café ou que você vai ao banheiro. Já começa a dizer para essa família que está chegando quinta-feira, sexta-feira, na outra semana, a criança já vai entrar sozinha para fazer uma passagem. Então é importante que você já comece também a falar para esse acompanhante, para esse adulto, que pode confiar em você, porque ele já passou um período observando como você trata as crianças na sala de aula. Então, assim, faça com que ele entenda que você está ali preparado para receber essa criança e ele vai se integrar ao grupo, né? Aqui você tem uma brincadeira com bola de sabão. Isso tudo ainda faz parte dessa recepção inicial. É bom que seja assim feliz, que seja contento, que seja legal, que eles se sintam acolhidos, que seja divertido. E quanto mais prazeroso, melhor. Eles têm vontade de voltar no dia seguinte. Aqui você pode ir para a área externa carregando essa bolha de sabão, porque pode ser uma ponte do que está dentro da sala para a área externa. É legal que você faça isso, que leve um objeto que esteja dentro e ele identifique aquele objeto lá fora também. É a mesma atividade, mas aí você dá uma sequência nela. Uma preparação para o suco, né? Lavar as mãos, fazer higiene também, para que eles se sentem, se acomodem e façam esse momento do lanche um momento prazeroso do suco. Lembrando aqui, assim, as outras atividades que vêm depois do suco vão depender muito do andamento da criança nessa semana de adaptação dela. Isso daqui não é para todos. Por isso que tem, assim, algumas almoçam, se é uma... Assim, na verdade, essa turma aqui era uma turma mista. Então, algumas crianças seguiam num grupo menor para o almoço e outras ficavam fazendo outras coisas na sala de aula, porque eu tinha auxiliares e a gente fazia uma divisão na turma nesse momento. Às vezes, quando é uma criança de integral que já vem do ano anterior, a mãe já conhece o esquema da escola, já conhece, confia, já sabe previamente com quem vai ficar o filho, e a mãe, se precisar trabalhar, sair qualquer coisa, ela já deixa aquela criança. Pode acontecer de ficarem 2, 3 crianças. Isso já aconteceu comigo, eu acredito que isso aconteça com vocês também. Por isso que está aqui esse horário de almoço depois do horário do intervalo das 9h30 da manhã. Mas o correto seria no início, que eles ficassem 1h, 1h30 para a adaptação da escola, porque essa é a semana 1, é a chegada deles. Então, essa adaptação ela é feita assim, ela demora. Na verdade, a gente sabe que a adaptação é um período importante. Algumas crianças ficam muito bem no início, e passado o tempo da adaptação, eles começam a chorar. Então lá para semana 2, semana 3, eles não querem vir, estão cansados. Isso acontece muito porque a curiosidade inicial já foi sanada. Eles tinham curiosidade, queriam ir para a escola, queriam conhecer, tem um uniforme novo, tem mochila nova, todo mundo fica feliz, a família fica feliz e tal, mas depois eles começam a entrar numa rotina e isso também cansa. E aí começam os problemas. Aí às vezes a mãe fala, ele tá chorando, não quer vir para a escola, aconteceu alguma coisa, o amiguinho bateu, se machucou, a professora não está sendo tão carinhosa, o professor não está dando tanta atenção como eu esperava, como devia, aí começam as encrencas, né?
Mas nada que uma boa conversa também não possa sanar as dúvidas dessa mãe. Na verdade, tudo muito justo, porque se é uma mãe que está começando agora o seu universo escolar com uma criança pequena, ela tem muitas dúvidas. Então, isso tudo a gente vai acolhendo e vai conversando e vai dando atenção e vai explicando e vai trazendo essa família para a cultura escolar. Na verdade, ela precisa tanto de acolhimento quanto a criança, ou mais. Eu costumo dizer, se a gente faz um vínculo positivo logo de início com as famílias, o que acontece com a criança basta dizer, porque se a família confia no profissional, ela vai entender. Se a criança levou uma mordida e a gente explicar com clareza, olha, eu estava perto, eu olhei, ela levou uma mordida nesse período, que é normal para a faixa etária, assim, ela vai ter confiança em você, ela vai saber que você estava olhando para o filho dela, mas que a mordida faz parte realmente daquele momento. Na sexta-feira, então, tem o momento da chegada. A criança pode trazer uma novidade na sexta-feira, que pode ser um brinquedo de casa, pode ser um elemento de ligação entre casa e escola. Ele traz alguma coisa de lá e a gente explora aquele brinquedo, aquela novidade. Se a criança conseguir compartilhar com o amiguinho, a gente faz trocas. Se ela ainda não conseguir, tiver muito ciúme daquele material, a gente deixa ela, mostra numa roda de conversa a novidade que ela trouxe, explora o brinquedo, mostra o que ela trouxe, tenta fazer com que ela sorria, que ela identifique aquele brinquedo como sendo dela, se é uma boneca, se é um carrinho. E é legal que a criança tenha uma identificação e se sinta valorizada pelo que ela trouxe. Aqui também pode ser uma roda no chão em que ele tome um suco compartilhado. Aqui foi uma semana que culminou com um baile de carnaval, então as crianças puderam vir de fantasia e deu uma sequência de baile de carnaval dentro da sala mesmo, com músicas de carnaval e confetes. Aliás, serpentinas, confetes não, só as serpentinas. Os confetes, algumas crianças colocam na boca ou isso vai parar nos olhos. Então eu uso só da serpentina aqui. E mais a música e o baile e a dança propriamente dito. Algumas crianças ainda ficam assustadas quando você tem uma fantasia que chame muita atenção. Então, assim, tudo muito leve, né? Colorido. Dá a sequência da troca de fraldas e higiene. Na sequência para o almoço, um descanso. Pouquinhos brinquedos para que ela possa só interagir e faz a saída na sequência. Aí eu estou explicando assim no passo a passo para que vocês entendam o que foi que eu pensei e o que foi que eu elaborei. Na semana seguinte vai ter a mesma estrutura da chegada. E vocês comecem a reparar que, basicamente, o planejamento ele tem um aspecto da organização prévia. E a criança precisa da rotina também, da organização, da estrutura do trabalho da semana, para que ela comece a entender a sequência da passagem das horas, da passagem das atividades. Que é a passagem do tempo, e a rotina é entregar o tempo à criança. Mesmo crianças pequenas começam a entender a movimentação de sala de aula se você tiver uma organização, uma estrutura permanente e frequente. Se isso for regular, melhor para a criança, porque ela vai entender a regularidade das atividades e a sequência da rotina fica estabelecida para ela. Assim como o toque do adulto, na troca de fraldas, com carinho, com atenção, com jeito, né? Nada de movimentos bruscos. Você não conhece aquela criança, você não sabe como ela vai reagir. Então é legal que você converse com ela, olhe nos olhos. Eu sei que o tempo da gente é curto, né? Na verdade mas tente fazer isso com uma qualidade, pensando que a atividade da troca de fralda ela é pertinente ao grupamento 2,
como uma atividade pedagógica, porque é o autoconhecimento do corpo e por isso está ligado também ao projeto Identidade. Né? Ao final do ano, as crianças vão estar passando por aquela situação de troca de fraldas. Algumas já iniciam o uso do vaso sanitário, outras não, mas as atividades de alimentação, higiene, troca de fraldas, escovação dos dentes, a alimentação são conteúdos do grupamento 1 e 2. Assim, são atividades pedagógicas também. Por isso que o professor faz, junto com os seus auxiliares, o pessoal de apoio. E isso é uma atividade pedagógica com o objetivo da criança ter o autoconhecimento do seu corpo, controle dos esfíncteres mais para frente, projeto Identidade porque ela se reconhece ali e tem assim satisfação no corpo pelas atividades que vão fazer, que vai trazer limpeza, higiene, um cheirinho do perfume, do sabão, isso é agradável. Então eu vou dar uma sequência aqui na chegada da roda. Aqui vem uma aula de movimento que é da psicomotricidade, que você pode preparar aqui nessa quarta-feira atividade com bolas, atividade ainda com bolinha de sabão, atividades com bambolês, com fitas coloridas. A atividade de movimento você também pode fazer numa área externa, não precisa ser dentro da sala onde você estiver, se você tiver um local mais adequado, e inserir a psicomotricidade como uma atividade, como uma tarefa programada na semana. A roda de identidade, já falando da criança, do que ela gosta, do que ela gostou, do que ela sabe fazer. Mesmo que ela não fale, mas ela vai ouvir você. Ela vai participar desse momento da identidade, ouvindo, interagindo, vendo outras crianças, já se posicionando numa atividade de roda também, para que ela se acostume a estar com outros. Aqui na sexta-feira entra o campo, ou pátio externo. São áreas de extensão, para que ela possa correr, dependendo do brinquedo que for oferecido aqui, com cuidado, né, para que ela possa explorar esse campo com o auxílio de um adulto e que esse campo aqui dê para ela um espaço ou um momento também de pegar sol. Aqui na segunda-feira é assim, o tempo mostra a minha história de vida, porque aqui a gente já está iniciando o projeto Identidade propriamente dito. Assim, anteriormente foram pedidas que as mães trouxessem fotos da criança no período de gestação, e com essas imagens a gente vai produzir um livro para que a criança leve para casa. Então mais tarde também eu faço um outro vídeo mostrando como ficaria esse registro através de imagens da linha do tempo da criança e que fique isso como um registro, um portfólio de atividade para ela. Então o tempo mostra a minha história de vida, vai ser um resumo das atividades desse período e o projeto Identidade começa agora a fazer sentido para ela, porque daqui para frente tudo que você fizer vai estar sendo confeccionado para esse livro. E no final você vai ter uma encadernação, um registro particular e vai ser o portfólio delas. Quando você fizer mais para frente o relatório da criança e for mostrar a evolução do grafismo e for mostrar como ela se desenvolveu nesse período, você vai ter recursos para mostrar em cima dessa elaboração desse trabalho, e esse é um tema muito legal e um tema muito precioso para nós da educação infantil, principalmente nessa faixa etária. Então, vou dar a sequência aqui do lado. A foto para a chamada é o seguinte, você está trabalhando com imagens da criança, uma ideia é, quando você estiver fazendo a roda e marcar a frequência das crianças naquele dia, se você tiver a chance de produzir uma foto colorida e uma foto em preto e branca, ela funciona muito bem nesse momento aqui, porque as fotos que estiverem coloridas
vão marcar a frequência das crianças que estiverem naquele dia. E as fotos que estiverem em preto e branca vão mostrar para a criança que são as crianças faltosas. E aí você faz a quantificação e a comparação, e quantos meninos e quantas meninas, quantos vieram, quantos faltaram. E você pode deixar isso num lugar exposto no mural, num quadro, num painel afixado numa parede, para que as crianças possam olhar, e geralmente a foto funciona muito bem, né? Aqui uma sequência de roda também, que vem depois da aula de movimento aqui. Essa atividade de artes também é uma exploração do material que você tenha. Se você for pensar em termos de identidade, vá ajustando as atividades de arte para aquilo que você vai colocar no portfólio no Tempo Mostra a Minha História de Vida. Então você pode fazer uma técnica de artes para compor uma página em que você vai colocar a história da criança. Então se você vai usar um batedor e ela tiver lá, por exemplo, uma foto que ela esteja tomando banho, então você pode usar um batedor de tinta azul e vai mesclar um azul mais forte, um azul mais claro, branco, e aí você vai ter uma folha bem trabalhada e bem ilustrada que você vai aplicar como uma das folhas de página do livro daqui do Tempo Mostra a Minha História de Vida. Entenderam? Daí você vai estar sempre ligando uma coisa a outra. Fica mais fácil para o professor se organizar e pensar assim. Essa atividade aqui, ela é do jogo simbólico. Se você tiver um espaço físico em que você possa guardar cestas ou baús com roupas, sapatos, bolsas, esse aqui é um espaço de jogo lúdico, de jogo simbólico, em que a criança vai representar e vai vivenciar situações do cotidiano. Mesmo crianças muito pequenininhas adoram o colar da mamãe, a bolsa da mamãe, ou dizem que tem a pasta do trabalho do papai, celulares, computadores, brinquedos, o que você possa imaginar que vai compor esse espaço aqui, em que eles possam literalmente tirar de dentro da cartola, ou tirar de dentro do armário, ou tirar de dentro de cestos, isso aqui. Se você tiver um espaço na escola em que isso aqui fique reservado, como uma sala, ou você vai preparar esse material anteriormente com a ajuda das famílias também, e você vai ter cestas que você pode trazer para dentro da sua sala de aula e preparar como um cantinho, tá? Das duas maneiras você tem a atividade preparada aqui. A massa de modelar, que a gente já falou, ela pode ser pré-fabricada ou pode ser industrializada também. Aqui, momento do lanche. A linha do tempo, quando você começa a mostrar para a criança a sequência de fotos que ela trouxe. E aí é um trabalho longo, porque você vai mostrar para a criança e vai mostrar na roda. E se a criança já conseguir falar sobre aquilo, é legal que ela veja. Algumas mães escrevem na parte de trás da fotografia ao que aquela foto se refere, aonde ela esteve, com que familiares ela estava, onde ela estava interagindo. E aí essas são as informações que você vai utilizar nesse momento de roda, já começando a construir a linha de tempo. E esse é um trabalho individual, né? Você leva um tempo preparando isso daqui. Mas o legal é que no final você tem um resultado muito bom, muito bonito. Momento do lanche e aqui dá volta a roda. Aqui nas 10 da manhã tem o lanche da segunda-feira, a construção da linha do tempo na terça, parada para o lanche, aqui a área externa, o lanche também. Aqui uma atividade de grafismo para compor o livro. Aqui a questão ambiental. Pode ser uma atividade de interação ambiental, que você vá para um lugar que eles façam observação de plantas. Se você tiver na escola uma horta, um canteiro, e você comece a levar essa criança para vivenciar situações fora de sala de aula também, se a sua turma já permitir isso, né?
a massa de modelar, atividade de música. A mesma coisa que eu falei, se você tiver no seu lugar, na escola, um ambiente propício para uso de materiais voltados para a musicalidade, ótimo. Se não, você tem dentro da grade atividade de música, movimento, artes e interação ambiental, em que você possa contemplar várias linguagens na semana. E aí o que você vai fazer é variar as atividades, mas a regularidade delas já está pré-programada. Aqui entram os brinquedos do dia da sexta-feira. Se a criança trouxer de casa brinquedos, você vai trabalhar para que ela comece a compartilhar com seus amigos o que ela trouxe. E aí há um momento de troca. Uns choram muito, outros já aceitam a sua interferência. Se forem jogos, melhor que sejam compartilhados. Se forem individuais, a gente começa a fazer por tipos, né? Boneca com boneca, ursinho com ursinho, carrinho com carrinho, e assim vai. Aqui um momento para a higiene da criança. E aí você vai finalizando o dia com uma roda, com música ou história. Você vai variar a proposta, mas a atividade em si ela está demarcada naquele horário. Tá? Então um dia você pode trabalhar música, um dia história, outro dia as duas coisas. Mas esse momento está garantido na sua programação, preparando e acalmando a turma para a saída. Então entendam assim, o que eu coloquei, o que eu tentei priorizar é que essa semana fosse programada de uma maneira que você conseguisse olhar para ela previamente e já entender e antecipar o que você pode fazer por eles, né? Então assim, pensando em criança pequena e nas adaptações, eu coloquei tudo, mas quando você começar a utilizar esse material, faça com a consciência de que você vai adaptar para o seu grupo de crianças, para o local específico que você tem de atividade, para os recursos que você tem e que pode utilizar. Se você tem muitos recursos, faça o uso deles, porque a criança gosta de novidade. E o professor também adora novidade, claro. Então esse material aqui você vai fazer todas as adaptações que você puder, mas a grade da semana está garantida com atividades que eu já fiz e que eu sei que dão certo. Então você também pode se guiar por aqui também. Depois há uma sequência de roda. A ficha de chamada foi aquela que eu falei. Mesmo crianças com 2 anos, eu já trabalho com o nome escrito também. Só que a visualização é feita com auxílio de foto, tá? Então, assim, as fichas de chamada, em geral, vem o nome, aliás, vem a foto da criança do lado esquerdo e o nome dela escrito do lado direito. Elas já começam a visualizar o seu nome mesmo com 2 anos. Eu tenho visto bons resultados e não impede a questão do letramento. É uma questão de visualização e identificação do seu nome e da sua imagem, tá? Contagem do número de alunos, que é a quantificação da frequência. E essa marcação da massa de modelar, que está iniciando a segunda-feira, então pode ser uma massa feita por você, que ela vai durar aí alguns dias. O lanche. Aqui a atividade de festa, que foi um aniversário de uma criança. Já tinha sido previamente combinado comigo. Higiene, escovação dos dentes, a hora da história que está garantida, a música e saída. Na terça-feira, a roda. Aqui é uma quantificação do gráfico de tamanho, que em geral eu também uso com barbante, fita métrica, conversando com a criança já todas as questões relacionadas à medição, falo do uso da fita métrica e vou trabalhando para que isso depois fique registrado em uma das paredes da sala de aula, mostrando a evolução do tamanho da criança, do menorzinho até o
o maior da turma, e é uma atividade que eles gostam muito, que vocês podem fazer, que é 100% garantido e é legal. A massa de modelar, o lanche, areal, a educação ambiental da terça-feira, higiene, história, música e saída. Aqui a quarta-feira iniciou com movimento, que é uma atividade que pode ser feita do lado externo, que tem a característica de estar voltada diretamente para o corpo da criança, com o uso de materiais que podem ser emborrachados ou blocos, e que ela vai ter interação de muito movimento do corpo dela com os outros e com o ambiente que ela esteja. É legal que você saia da sala de aula, que você vá para um outro lugar, e que isso possa ser preparado e que seja assim, que ela entenda que ela vai participar de uma atividade diferente e legal. Aqui é uma atividade de suco de limão, que é uma experimentação de uma fruta. Um grafismo em papel 40 quilos, ele é assim, você pode pegar um papel 40 quilos branco ou um papel pardo inteiro, e você tem duas maneiras de trabalhar com ele. Você pode afixar ele inteiro no chão e colocar crianças em volta com gizão de cera para que ela rabisque, que faça bolinhas, tracinhos, aquelas que conseguirem fazer formas sinuosas, e você vai pedir para que ela interaja em conjunto em cima daquele papel 40 quilos deitado no chão. Enquanto isso, o outro grupo também tem a mesma proposta, só que esse papel é fixado numa parede. Então a criança se posiciona diferente. Uns vão estar abaixados e outros vão estar fazendo a mesma proposta em pé. Depois você pode trocar o grupo de crianças fazendo essa mesma atividade para que elas sintam no corpo a percepção disso. Aqui é a massa de modelar, uma pausa para o lanche, o areal, o pátio da área externa, atividade do livro, que é aquele livro da confecção do livro da criança, com mais uma página, a história do dia, a música, que é uma rodinha de música para acalmar, vai fazendo uma volta calma, e a saída. Eles já começam a entender que estão se preparando para ir embora, né? A roda de atividade, massa de modelar, aqui uma atividade de artes pensando no livro. Essa atividade do grafismo que está aqui, como ela é feita no papel muito grande, se você cortar ele, ele vai ficar num resultado muito bonito, né? E esse material aqui, você também já pode utilizar como uma página do livro daqui, tá? A intenção é essa, ele vai ficar bem bonito e bem grandão, mas se você cortar, ele vai ficar em 8 pedaços, você já tem mais uma página de livro confeccionada aqui. E aí dá a sequência do lanche, areal, atividade de música. Se você tiver uma sala adequada para isso, com uso de instrumentos. A higiene, a história do dia. Essa música daqui é diferente dessa aula daqui. Essa música aqui são as músicas que a gente canta para a criança no dia a dia. O sapo não lava o pé, são aquelas músicas que eles gostam. A Dona Aranha subiu pela parede e tal. Essa música aqui, que eu coloco na grade da semana, ela está voltada para as atividades de musicalização. Então, prestem atenção que há uma diferença dessa linguagem para essa música aqui, que ela é utilizada como um recurso que ela está inserida na semana como uma atividade demarcada para a hora da saída. Tá? Então, pensem numa atividade daqui diferente dessa daqui. A roda, atividade do jogo simbólico aqui, a novidade trazida de casa, eles podem escolher um livro. Se você tiver um espaço de biblioteca, melhor. Aqui é um espaço também que você vai explorar a questão do livro diferente da história. Aqui eles podem manusear o livro livremente. E aqui você vai contar uma história que é da sua escolha. O momento do lanche,
do pátio externo areal, higiene, a história que eu comentei antes, que você já escolheu previamente, e a música, preparação para a saída. Então, tudo isso aqui você vai dar uma sequência, você vai ver que tem várias atividades, né? Se você olhar com calma, coloquei na sequência atividades variadas, com algumas técnicas variadas também. Então, agora eu vou alternar para que você tenha uma compreensão do todo, tá? Aqui, por exemplo, a minha mãe é um cartão que pode ser utilizado com aquela técnica da pintura do papel 40 quilos que eu falei antes, e você vai transformar aquela folha num cartão para a mamãe. Uma das técnicas que ficam bem legais também é o uso de tinta com batedor ou com um pincel comprido ou mais grosso, sendo uma pintura coletiva. Quando você cortar o papel, ele vai ter uma textura bem bonita, bem bacana, e por dentro você diz, minha mãe e a criança pode dizer e completar a frase, e você faz o registro do pensamento dela. Aqui tem uma sequência na terça-feira, continuando a mesma proposta, enquanto as outras da grade da semana permanecem nos horários demarcados. Grafismo com giz de cera no papel 40 quilos, silhueta do corpo da amiga no papel 40 quilos, ainda dentro do projeto Identidade, porque ele é longo, né? O cartão da mamãe que você ainda está confeccionando. Aqui uma utilização de um outro tipo de material. É legal mudar o suporte. Você pode ir mudando o tipo de papel e o tipo de construção que a criança vai fazendo. Papel camurça, lixa, acetato, papel 40 quilos, papel colorido, papel laminado, papel lustroso. Quanto mais você tiver para oferecer nessa faixa etária, melhor. Aqui brinquedos de encaixe. Então veja, assim, a proposta das atividades, elas vão numa sequência também. E o que eu coloquei aqui, vocês vão observar, é que dentro dessa regularidade de propostas, eu coloquei algumas atividades que eu fiz, que eu achei interessantes, as mais interessantes, e que vocês podem utilizar. Aqui, uma brincadeira com EVA, o emborrachado, é fazer formas geométricas. E se você tiver uma parede em que tenha azulejos, eles se fixam se você molhar essas formas aqui. Então, se tiver a forma do quadrado, do triângulo, do círculo, do retângulo, e se elas estiverem molhadas, e se você tiver uma parede azulejada, eles se fixam nela. E as crianças brincam com esse material aqui, porque eles conseguem colocar, gruda na parede, e você tira, e ele tira, e cai no chão, e eles podem fazer trenzinhos, casinhas. Então esse aqui é um recurso muito legal. E eles ficam bastante tempo nessa brincadeira aqui. Se você levar essas formas geométricas para a hora do banho, enquanto você está limpando aquela criança, dando banho nela, e isso aqui tiver ao alcance da criança, é um material que você pode mostrar primeiro, mas que depois fica para o uso dela no uso do banheiro, enquanto ela estiver tomando banho, se lavando. Isso aqui tem múltiplas aplicações. Aqui, ó, o EVA com formas geométricas na água. Aqui é a brincadeira com o EVA na sala, que você mostra no chão da sala, chamando a atenção para algumas formas geométricas, aquelas que você quiser. Se quiser começar com círculos grandes, círculos pequenos, depois você vai introduzindo quadrados, e mais para frente introduz as outras formas também. E é legal ter uma quantidade grande e colorida, para chamar a atenção tanto para o tamanho, quanto para a forma e quanto para a cor, né? Aqui uma recepção com giz de cera no papel A4, pode ser sentado na mesa ou onde você acomodar essa criança.
A brincadeira com a EVA continua. Se você trouxer uma forma nova, diferente, por exemplo, um dia você mostra os círculos de variados tamanhos, no outro dia você mostra quadrados de variados tamanhos. A roda de história. Aqui em impressão de pés na lixa, é assim, uma sugestão que é bem legal. Você pinta os pezinhos da criança, a base da sola com tinta guache e pede para que eles pisem na lixa. Vai dar uma sensação, uma textura assim diferente para eles. Quando ele estiver seco, você vai cortar a lixa e vai ter a forma do pezinho da criança decalcada ali. Como vão estar o desenho da lixa com o furo, com o formato do pé da criança, você vem por trás com papel celofane colorido e prende por trás. E essa textura vai ficar bonita, vai ficar colorida, porque vai estar transparente. Onde está o pezinho da criança, fica transparente, mostrando só a cor daquele papel de fundo. E fica super bonito para você colocar no livro dela. Aqui uma recepção com massa de modelar, uma roda de músicas, uma sugestão de animais, brinquedos da estante, a pintura dos pés na lixa com o desenho vazado, é isso que eu quero dizer. Então assim, você tem 2 dias para contemplar a turma toda, porque é uma atividade assim, enquanto estiverem brincando com os brinquedos, você vai chamando para perto de você essa criança para fazer a pintura dos pés dela na lixa. Se você fizer isso de uma maneira organizada, você vai ter um resultado excelente, super bonito. Aqui uma recepção com jogos de encaixe, fantoches, roda de leitura. Aqui a lixa dos pés, se você ainda precisar concluir a tarefa, dependendo do número de alunos que você tenha. E aqui no último dia a lixa livre, que é com gizão de cera, explorando esse material aqui. Aqui tem um tapete com pista de carrinhos, que também é bem legal. E assim dando a sequência das atividades, tá? Vou correr um pouco mais para frente. Aqui é a mesma coisa, ó. Onde estão as minhas mãos é aquela música. Onde estão as minhas mãos? E você pode fazer a silhueta das mãos. Palminhas e silhueta das mãos. Você pode fazer essa mesma técnica e colocar a silhueta pintada com guache. E quando você fizer a impressão, você recorta as mãozinhas da criança e o papel fica vazado. E atrás dele você vem com uma outra cor. Geralmente o outro tipo de papel vai dar uma textura muito boa. O papel celofane ele é muito bom, porque a transparência dele traz uma luminosidade. Se você contrastar com a tinta que você usou na frente, se você colocou uma tinta para a silhueta das mãos multicolorida e vier por trás com papel amarelo, por exemplo, a silhueta das mãos no papel vazado vai ficar super bonito, porque vai contrastar. E se você colocar isso no mural, a exposição da criança, a exposição das famílias, fica muito bonito. Uma tinta com a impressão dos pés. Aqui terminando a semana com livros da biblioteca. Se você tiver biblioteca, um espaço adequado para a criança, leve ela até lá. Porque a essa altura do campeonato ela já circula pela escola, né? Então ela já tem um conhecimento de espaços que ela transita, que ela vai e vem. Vou correr aqui um pouquinho mais. Percebendo o som do papel na saia rasgar, da revista, rasgando, fazendo chuva de papel crepom. Você pode fazer a colagem dos pedaços de papel em papel A4. No outro dia, o papel crepom rasgado, amassado com a chuva. Você pode encher garrafas PET com esses pedaços de papel e trabalhar noções de cheio e vazio. Se forem coloridos esses papéis, melhor ainda, porque se você botar água, ele vai virar uma tinta desse papel crepom, que você mais tarde pode colocar num borrifador
e utilizar essa água do papel crepom para fazer atividades com borrifador no papel 40 quilos. Também é uma outra técnica que você pode usar que dá super certo. Aqui em cima, só para explicar, essa roda da sacola de férias é o seguinte: quando as crianças saem de férias e voltam, elas podem falar de coisas que elas tenham feito durante as suas férias. Então, uma sugestão é, se elas foram para a praia e trouxeram um pouquinho de areia, elas podem falar na roda de conversa sobre o que elas fizeram nas férias. E aquelas que tiverem alguma novidade, um ticket de cinema, alguma coisa que tenham feito que acharam interessante, elas podem conversar e você pode explorar isso daqui como um assunto de roda, tá? Aqui, como eu falei, a água colorida no crepom do borrifador é uma outra técnica que você vai utilizar diante dessa daqui, ó. Uma coisa leva a outra. Borrifar em papel 40 quilos. E aqui você pode trabalhar a luz e sombra. Se você estiver fazendo isso daqui num papel ao ar livre, eles vão perceber a incidência da luz e da sombra sobre esse papel. E depois seguem a sequência das atividades do dia, do lanche, o areal e a higienização, brinquedos, roda de história e música e saída como atividades fixas. Eu acho que assim, vocês já conseguiram entender qual foi a minha lógica no planejamento desse material. Vocês podem utilizar recursos vários aqui. E se vocês tiverem dúvidas, também me perguntem. Vocês podem ir na página do Facebook e se comunicar comigo e irem perguntando. Se vocês quiserem mais técnicas, eu pretendo mais para frente ir apresentando para vocês essas técnicas que eu falei e mostrar mesmo o resultado, porque eu sei que falando assim teoricamente fica um pouco difícil de vocês visualizarem, mas eu posso fazer vídeos em que eu vou mostrar a utilização dessas técnicas e o resultado que fica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse material seja de uso frequente das atividades fixas e das atividades móveis. Eu espero que vocês façam uso para que, assim, a minha intenção foi ajudar vocês de verdade, né, para que esse material seja de consulta. Por isso que ele foi feito assim com carinho. As outras faixas etárias, como eu já falei, eu vou preparar esse material e aos poucos eu vou postando e enviando para vocês. E é uma questão de organização, gente. Organização para que o planejamento saia contento. Eu sei que muita coisa acontece. A revelia, eu sei que assim, em alguns momentos a gente também se depara com situações inusitadas e que a gente prepara coisas e precisa deixar para o dia seguinte. Isso é normal. É uma questão de estar preparado mesmo. Se você tiver objetivos claros, você vai ter como driblar essa situação também. E a questão do recurso do material, que é importante. Se você vê com antecedência, você consegue preparar e até prever situações, né? Você pode fazer as adaptações que você tiver necessidade. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Brincadeiras com a luz artificial, a lanterna e os panos. Esse aqui é uma brincadeira que dá super certo, é muito legal. Assim, se você estender um pano de um lado ao outro com barbante na sua sala, venha com uma lanterna, você fecha a janela da sala e brinca com eles, com o corpo das crianças, fazendo aparecer a sombra. Isso também vai fazer com que eles brincam e se sintam encantados por essa descoberta aqui da luz artificial, das lanternas e dos panos, como um projeto luz e sombra, ou ainda dentro da perspectiva da identidade. E é uma brincadeira muito legal. Aqui no teatro de sombras, com pano, aí já são objetos. Você tanto que pode colocar objetos físicos para que eles tentem descobrir que objetos são uma escova de dente, uma boneca, um carrinho, elementos do cotidiano ou mesmo figuras de animais. Se você tiver a silhueta de animais e criar uma história, beleza, vai ser super bem-vindo e as crianças vão curtir a beça. Tá bom, gente? Eu espero que vocês aproveitem esse material que eu preparei com carinho e a gente vai se falando, tá bom? Um grande beijo para todas
Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Olha, eu acho que ficou longo. Depois você vê quanto tempo eu gastei.